E vamos continuar nossa viagem na cabeça das pessoas, no pensamento, na ideia das pessoas. E a pergunta que a gente faz direto é o seguinte: quando muda o ano, muda tudo? Ou apenas continua de uma forma diferente? Qual é o teu ponto de vista? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Muda tudo. Muda tudo porque a gente passa dentro da cosmologia africana, a gente entende que todo dia a gente nasce, morre, cresce. Então, dentro desses pequenos portais, esse processo de ciclos que a gente vai tendo, o ano é um ciclo maior, onde a sua regência muda, onde o ambiente muda e onde principalmente as pessoas mudam. Algumas pessoas envelhecem, outras pessoas amadurecem, outras pessoas desenvolvem. Então, o ano muda tudo. Então, eu ouvi alguém me dizendo uma coisa que agora acabou me despertando. A pessoa disse que a vida se resume o dia que nasce e o dia que morre. Então significa, cada noite que você dorme é um novo dia diferente que você acorda. É dentro mais ou menos da tua ideia, sim? Está no processo de desenvolvimento realmente pessoal. A Terra, o planeta, o universo continua em expansão. Então, quando você vai para o universo, quando você vai para o infinito, onde vem todas as nossas crenças religiosas e superior, a gente entende que o universo, o buraco nele tem expansão. Então, ele não parou de crescer, correto? E a gente, se é um microcosmo, a gente também está em processo de evolução, né? Tanto no dia a dia, quanto na semana, quanto no mês, né? Independente das grades de tempo que a gente está preso, semana, mês, ano, a gente está sempre na condição de evoluir. Essa evolução não é tão cronológica, mas o que eu posso dizer para você é que eu tenho sentido nos últimos 20 anos um aceleramento do tempo que não é normal. Esse aceleramento do tempo tem impactado diretamente a vida das pessoas, porque as pessoas não estão parando para confraternizar. Fora isso, a gente teve um processo muito agudo, mas muito reflexivo na questão da pandemia. A gente viu a natureza renascer nesse processo, quando tudo parou. Então, significa que o homem tem que evoluir para outros lugares e absorver aquilo que é importante na vida. Eu acho que o Sol não é para sempre, a Lua não é para sempre, mas estamos vivendo com o maior astro do sistema solar nosso, né? E ele tem um dia infinito também. Então, quando eu falo de você nascer todos os dias, morrer todo dia, é uma chance de você recomeçar a sua vida com novos aprendizados, mais sábio, mais inteligente, mais perspicaz. Essa é a ideia. O quanto que o ambiente afeta no teu comportamento? Tem um princípio japonês chamado Inshofumi, budista. Inshofumi, separabilidade do ser do seu ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ser influencia o ambiente na maior proporção também que influencia o ser. Vou dar um exemplo maior. Eu sou descendente de africanos, provavelmente a minha epiderme, a minha tem maior influência do sol. Para quem é asiático ou para quem mora na parte mais norte do universo, tem menos emissão de sol. Então, o ambiente quente, o frio nos influencia, né? O nosso calor, que é natural da nossa cidade, que não se adapta dele, sofre um pouco mais do que os outros, produz um pouco menos do que os outros que estão adaptados. Então, esse processo de onde eu percebi de como eu vou fazer, tem muitas diferenças sobre a nossa vida. Isso vai depender da educação que você teve básica. Se você é um ser humano, que assim como nossos parentes, nossos povos originários, entende a respeitabilidade do ambiente, do rio, do peixe, né, de como eu vou viver, né, você vai ter uma outra tendência, um outro tempo. Né? O tempo de alguém que é basicamente ribeirinho, que mora no interior, passa em outro ritmo, né? Um ritmo que ele vive mais para a terra do que propriamente com os familiares, né? Então ele passa a respeitar os ciclos de chuva, todos os processos que vão na natureza. Quando a gente está concentrado num lugar mais urbano, a gente tende a perder a capacidade de raciocinar, que é o grande desafio da religião. A religião te coloca numa condição de você fazer uma reflexão para melhorar seu dia a dia, seja ela qual for. Então, uma religião que não consegue treinar a evolução diária da pessoa, eu preciso questionar sobre esse comportamento e essa forma de você se interagir com o seu ambiente e com você. Vou aprender mais uma coisa contigo. Vamos lá. Quando foi publicada a Lei Áurea, se é bom ou ruim, isso é outra história, mas um dia alguém publicou a Lei Áurea. O Brasil era, historicamente, 80% de escravos. Só eram 20% da classe branca dominante, que era proprietária no sentido da época e tal. Naquela época, as origens africanas eram mais próximas da própria África. Essa mesclação que foi feita
pela branco, com negro, e da integração entre eles ou não, mas não importa. Houve uma mixagem em todo mundo. Essa mesmo originada da África começou a se acrescentar alguma coisa nossa, ou essa tradição foi exatamente como era antes da libertação dos escravos? Não, não. Deixa eu explicar. O sequestro de negros da África para cá trouxe algumas consequências. Uma dessas consequências foi que, por mais que eu seja descendente direto de africano, eu não sou africano, sou brasileiro. Lógico. E dentro dessa composição de brasileiros, eu tenho todas as influências que qualquer brasileiro tem sobre esse processo. Então, por exemplo, o termo que é muito difundido e as pessoas talvez não conheçam bem, o termo candomblé é brasileiro. Dificilmente eu vou ter um tema, vou ter uma religiões essencialmente africana aqui, tá? Então o candomblé é o termo brasileiro, a função candomblé, a ação candomblé é desenvolvida por brasileiro, porque até os próprios africanos ficaram surpresos como a gente conseguiu condensar todas as práticas deles, que são de forma de aldeias, onde você é filho de um determinado orixá, você só vai cultuar aquele orixá para a vida. Aqui no Brasil nós conseguimos sintetizar o sintetismo, se eu posso dizer isso, se ninguém vai reclamar depois da questão linguística. Mas o que a gente faz? O candomblé, então, o brasileiro conseguiu pegar essas pessoas que vieram sequestradas para cá e aqui acomodou as suas ervas e os seus costumes de forma muito, muito inteligente. Na África não se consegue enxergar dessa forma. Então, tudo que nós praticamos no Brasil é diáspora. E a diáspora não é África. A diáspora já é a miscigença com as roupas portuguesas que muitas pessoas vestem, as roupas de Turquia, as roupas de grupos que se usam são essas, né? O que nós herdamos realmente foi a coloração, a estampa, né? A diversidade de formas. Os cânticos que dá para manter, a gente consegue ainda manter muito do percentual urbano, som urbano que se fala, né? Mas a gente tem muita influência brasileira, porque chegando aqui, como é que a gente vai aplicar a medicina africana numa biodiversidade que é afundida? Lógico. Então, Lógico. os parentes ensinaram muito desses africanos a adaptar essas ervas com as funções parecidas similar, para que a gente consiga fazer, por exemplo, as medicinas que a gente tem, medicinas tradicionais. Então, quando a gente fala de religiões afro-indígenas, é exatamente sobre isso. A folha é um dos principais alimentos para a comunidade de pobre que é um dos principais alimentos. Eu não consigo cuidar, não consigo tratar, não consigo dar vida se eu não tiver a folha. Então, essa adaptação de clima e de bioma foi fundamental para o desenvolvimento religioso. Mas eu volto a reafirmar você, a questão da prática de candomblé já é essa miscigenação. Já é uma... Quando eu entro no termo da questão do corpo, eu já tenho uma tensão sobre saber sobre isso. Porque durante muito tempo foi se vendido que nosso país é um país da democracia racial. Não é bem assim que funciona esse processo. A gente tem sofrido até hoje reembolso desse tipo de coisa. Mas a gente precisa entender que o Brasil é composto desses meios, desses empreendedores, que costumam a nossa comunidade, a nossa população, a nossa cultura. Eu tive a sorte de poder conhecer todo a costa do Caribe, América do Sul, etc. e tal. E o que eu percebi de comum são os tambores, não entendo? E que eu acho que esse também é africano, né? Então, qual é a diferença, qual é a grande influência que o tambor tem num trabalho candomblé? O tambor ele é o elemento que é responsável por trazer a concentração para quem recebe as entidades. E o tambor, em tempos remotos, era o sistema de comunicação. Mas a gente precisa ir um pouco mais além disso. É confirmado que o tambor é um elemento africano, mas a gente tem tambor na China, a gente tem tambor no Japão. Sim, são mais antigos, inclusive. Então, a gente, dentro de uma questão civilizatória, o tambor sempre foi um elemento muito difundido. Da mesma forma que você vai entender que quando eu quero me referir à comunidade dos povos originais, a flauta, o apito, o sopro é o principal elemento, que é mais livre, mas também é um instrumento de comunicação. Então, o tambor é o elemento para a religião, ele é fundamental, porque a religião não é feita só de símbolos, sabe? Os símbolos, ele está imerso sobre a vida das pessoas. O tambor, ele representa o corpo do sacerdote, ele representa a possibilidade que você entoar um canto para abrir o portal, para chamar esse orixá, para chamar essa energia, porque na realidade a gente cultua energia. Então, a gente costuma até dizer que a gente, quando o tamborizeiro é muito bom, o batazeiro, ele é muito bom, ele vai conseguir estar na frequência do orixá e vai trazer a energia que você trazia essa função. O que acontece na passagem de um ano?
no candomblé? O que quem está no candomblé precisa fazer? O que precisa fazer é se purificar. A gente vive fazendo isso. Eu acho que uma religião tem que cuidar da cabeça. Sem a cabeça você não faz nada. Se você vai viver sem braço, sem perna, sem rim, sem fígado, sem parte do fígado, mas sem a cabeça você não vive. Então acho que a principal coisa que as pessoas têm que fazer no final do ano é alimentar sua cabeça. Alimentar sua cabeça de energias boas, de coisas boas, de lavar o bom de erva, para que você alinhe dentro do que está colocado geograficamente ou astronomicamente dentro dos raios, das estrelas, do compasso. A gente precisa entender que o universo é um bioma e ele gira de acordo com o sistema. Você pode estar dentro ou fora. Depende de você, fundamentalmente. Você dentro terá menos problema. Não é que você não vai ter mão, não. A gente não faz mágica. O problema é quando você consegue achar o fluxo do universo, a sua vida vai rodar num ritmo que você vai sentir menos as dificuldades. A sua sabedoria, a sua percepção vai ser outra. Você vai dar importância às coisas que realmente são importantes. Nós estamos num mundo muito controverso, muito radicais, extremados. São pontas de todos os lados. Não existe mais o equilíbrio, ou se existe muito pouco em relação. Que mensagem você pode passar a todos num momento como esse? As pessoas precisam atuar para ser felizes. As pessoas precisam ser mais respeitosas. E as pessoas precisam respeitar o direito de ir e vir da outra pessoa. Então, eu como praticante de meditação africana, acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar é respeito é muito importante, respeito às pessoas, respeito os mais velhos, concentre naquilo que é bom, e o mal nunca vem esse lugar, só não dá certo para todos. Estas e outras histórias você vai encontrar sempre aqui. Por hoje é só. Ano que vem tem mais.